Oi, manás, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta tudo o que está acontecendo por aí. Porque hoje tem mais um vídeo e hoje eu vim gravar um vídeo para vocês falando sobre como eu estudo, como eu faço para me organizar nos meus estudos, como eu consigo ter produtividade mesmo mediante um diagnóstico de transtorno e déficit de atenção. Para quem não sabe, eu fui diagnosticada há um ano apenas, apesar de já ser visível, né, aparente os sintomas, eu fiquei muito tempo negando, né, e isso me atrasava muito nos meus estudos, porque eu não tinha estratégias, além disso eu não fazia uso de nenhum medicamento, e hoje eu faço, e isso me ajuda muito, muito a manter o foco, a disciplina, mas eu vou te mostrar algumas coisas que me ajudam a estudar e que me ajudam a me organizar. Se você não tem esse transtorno, mas também tem muita dificuldade em estudar, isso pode te ajudar bastante, tá? Vou começar te falando que uma das primeiras coisas que me ajuda muito no meu estudo é dividir as matérias ou dividir os cadernos. Antes eu fazia um único caderno para todas as coisas, isso deixava tudo muito bagunçado e é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Comprem vários cadernos ou compra um fichário e tenta organizar e dividir tudo por matéria. Esse caderno aqui é um caderno reposicionável, ele é um caderno de disco, né? Ele se chama caderno inteligente, mas existem várias marcas. E eu comecei a dividir esse caderno. Por exemplo, esse caderno aqui é um caderno que eu tenho somente de matérias da especialização. Esse caderno aqui é um caderno que eu tenho para cursos e matérias de extensão. Esse caderno aqui, que é o maior e o mais pesado, ele é um caderno somente com material da faculdade e matérias da faculdade. Tá? Ele vem com essas folhas, ó. E aí nós vamos colocando as folhas, a gente pode mudar a folha. É muito legal porque eu não gosto de escrever com a folha dentro do caderno, eu gosto de tirar, escrever e depois colocar. E também, enquanto eu tô estudando, eu coloco todas as folhas na minha frente organizadas. Eu vou terminando uma folha, eu leio todas. Eu vou terminando outra folha, eu leio todas. Para cada folha nova que eu escrevo, eu volto e leio novamente as folhas anteriores. Tá? Outra coisa que me ajudou bastante na questão de organização foi uma Alexa, porque eu coloco a Alexa lá e ela vai temporizar para mim quanto tempo eu estou estudando aquela matéria. Por exemplo, eu coloco Alexa, contar 40 minutos. Então, naqueles 40 minutos eu não posso, de forma alguma, tirar o foco do meu estudo. Porque a principal dificuldade que eu tenho, que eu tinha inicialmente, era começar e terminar a matéria sem ficar picando, sem ficar parando. Então, uma matéria que antes eu poderia estudar em 3 horas, eu passava um dia inteiro estudando porque toda hora eu parava com alguma coisa. O terceiro ponto que eu fiz foi essas divisões aqui, ó. Agora eu separo, coloquei tudo que me auxilia a deixar meu material mais organizado, eu tô fazendo. Então, eu coloquei esses tickets aqui que eles me ajudam muito. Por exemplo, esse primeiro ticket é de patologia, segundo ticket é de insuficiência de convergência, o terceiro é de neurovisão, o quarto é de ortopediatria. Então, isso me ajuda muito. Comecei também a fazer capa, que é a minha capa de patologia, ó. Comecei a fazer capa, nesse período de fazer a capa eu já escolho qual vai ser a cor da matéria, né? Ó, vou mostrar pra vocês que a minha matéria de patologias da visão, ó, patologias da visão, aí eu escolhi o verde para essa matéria. Então, eu venho com várias canetas de tons de verde. Deixa eu abrir assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, eu escolhi aqui e aí eu venho com várias cores de tom. Então, eu boto aqui o módulo 1, aí eu venho com tudo escrito em verde. Algumas coisas eu sublinho com verde mais claro, os cabeçalhos eu coloco com outro tom de verde. E aí eu venho com absolutamente tudo referente a essa matéria nesse tom de verde. Então, todas as vezes que eu quero lembrar alguma coisa de patologia, eu primeiro lembro do verde. Depois que eu lembro do verde, eu lembro do cabeçalho da matéria que eu quero. Eu quero tal informação sobre esse assunto.
E aí assim eu consigo buscar na minha memória através do... Eu acho que chama isso de Color Code, o método de estudo com cores, tá? Funciona bastante para mim. Como eu tenho muito problema de esquecimento, eu também sempre procuro fazer desenhos no meu plano de estudos, tá? Isso aqui não tem tudo da matéria, lógico, isso aqui é só um resumo. Eu já estudei bastante, já li livros sobre o assunto, e aí eu venho somente com esse resumo que é, assim, um compilado de tudo, aí eu pego e faço desse jeito. Então, aqui eu tenho ainda sobre essa mesma matéria de patologia, então eu faço tudo dessa cor, tá? Fica tudo dessa cor, eu faço desenhos, essa matéria ainda é uma matéria que eu tô fazendo, é uma matéria bem grande essa, então aqui tem a continuação, depois eu só vou colocando as folhas. Insuficiência de convergência, então, eu escolhi na cor amarela, olha só. E daí eu venho com todos, como uma caneta amarela ia ficar muito clara, então eu coloquei os pontos principais de amarelo, de dourado e fiz a letra preta. Essa matéria é uma matéria muito legal, que eu consegui aprender bastante fazendo esse método, sabe? Se eu não fizer dessa forma, gente, a matéria, eu não consigo me organizar, ó. Aqui... Bom, deixa eu escolher aqui. Eu tô fazendo outra matéria que ela se chama Fisioterapia na Oculomotricidade. E eu escolhi a cor azul para fazer essa matéria. Então, eu coloco tudo aqui no azul, ó, tá vendo? E vou mesclando entre um azul mais escuro, um azul mais claro, tá? Aqui, essa matéria é a que eu vou estudar hoje. Eu preciso terminar essa matéria hoje, ó. Tá vendo? Essa daqui é uma matéria bem grande, bem extensa. Tem muita coisa celular, né, para estudar de embriologia, então uma matéria bem grande. Eu participo também de congressos, então toda vez que eu vou num congresso, eu faço. Por exemplo, esse congresso que eu fui, foi um congresso que eu assisti uma palestra sobre optopediatria, então eu escolhi fazer de verde também, ó. Aí eu pego e faço, ó. Foi só uma palestra, essa palestra foi uma palestra de 3 horas, então eu consegui anotar até bastante coisa, né, por ser uma palestra. Se eu for numa palestra e eu não anotar, eu não consigo lembrar nem o título da palestra, depois eu acabo esquecendo. Então, quando eu participo de uma palestra, eu sempre coloco o nome da professora, porque pelo nome da professora eu já lembro a matéria que ela deu. Eu coloco qual foi o dia da palestra, que dia aconteceu, tá? Se foi uma palestra online ou se foi uma palestra presencial. Se tem slides, eu coloco também, porque depois eu posso procurar lá no meu arquivo que eu acho os slides. Outra palestra que eu fiz com a professora Lívia Severo foi uma palestra também sobre a acuidade pediátrica, acuidade visual, só que dessa vez eu escolhi fazer na cor laranja, tá? Então tem bastante coisa aqui anotada. Essa é uma palestra que veio com slides, por isso eu ainda tenho uma parte aqui em branco, porque eu quero anotar ainda algumas coisas. Primeiro eu faço um resumo, que é nesse modelo aqui, que geralmente tem 3, 4, até 10 páginas, né? Nesse modelo aqui que fica nesse caderno. Depois eu venho e enxugo um pouco mais esse conteúdo. E aí eu tento fazer somente em 2 páginas, frente e verso, que é o caso desse aqui, por exemplo. Esse é um resumo falando só sobre glaucoma. Então, eu coloquei aqui nessa primeira página a parte principal e aqui embaixo aqui atrás eu coloquei mais algumas observações. Tenho 3 formas de análise, de anotar e estudar a mesma coisa. Então, para que eu pegue uma matéria e eu consiga entender a matéria, primeiro eu assisto a aula, depois eu leio o livro, depois eu faço um resumo, depois eu faço um mapa mental e eu finalizo com o último passo, que é o passo do esquema, que já fica tudo numa fichinha bem pequenininha, é algo assim bem sucinto, só para eu lembrar e ir linkando as coisas. Entendeu? Isso aqui tá grudado no meu computador. Eu tenho 25 matérias estudando nesse momento. Essas matérias, elas são divididas entre matérias da faculdade e matérias da especialização, porque para quem não sabe, eu fui aprovada na especialização e faço a minha faculdade normal
Quando eu terminar a minha faculdade, eu ainda vou fazer mais uns 2 ou 3 meses da especialização e aí eu fico com o certificado, dou entrada na especialização e eu consigo o certificado mesmo estando fazendo faculdade. Eu já consigo acompanhar os dois. Eu poderia fazer isso também numa pós-graduação? Poderia, mas eu acredito que o meu trabalho, a especialização, a faculdade e a pós seriam 4 coisas bem grandes que eu acabaria não conseguindo dar conta, porque a especialização é muito grande, muito cara também, né? Não dá pra reprovar, apesar de que eu sou bolsista 100%, eu não tenho capacidade de reprovar, porque aí eu vou ter que pagar. Então, quando eu anotei as matérias, que são 21 matérias, eu escolhi já nesse momento uma cor. Por exemplo, essa matéria é a matéria de patologia. Então, eu escolhi para patologia verde. Acuidade visual infantil, eu escolhi azul. Fisioterapia na oculomotricidade laranja. Capacitação em reabilitação ocular, eu escolhi roxo. Capacitação ocular é a segunda parte, né? Essa parte aqui ela é dividida em básico, intermediário e avançado. Então, eu escolhi essas 3 cores. Lembra que quando eu escolho o dourado, o corpo do texto fica todo de preto, né? Escolhi o vermelho, que no vermelho o corpo do texto fica cor-de-rosa. O preto, que é uma matéria toda preta, eu só uso caneta preta e uma caneta branca para fazer uns detalhes. Aqui tem a matéria de reabilitação visual complementar, eu escolhi azul, escolhi reabilitação básica, essa daqui, básica, intermediária, e a completa é uma matéria só que ela é dividida em 3, porque é muito grande a matéria. Aí eu escolhi essa daqui, ortopediatria, neurovisão e neurooftalmologia, escolhi azul. Essa daqui, prata com preto. Esses 2 aqui são 2 cursos que eu vou fazer. Só que eu ainda não comprei, tá? Então, por quê? Porque a parcela desse curso é R$197. São 5 de 197 e esse aqui são 5 de 197 também. Então, vai dar quase R$400. E como eu tô com muita matéria para eliminar, eu vou eliminar um pouco dessas matérias, depois eu coloco essas 2. Tenho também aqui, ó, anatomia básica, fisioterapia ocular, diplopia, retinoblastoma, que é a filha do Thiago Leifert teve. Eu tenho uma matéria que se chama retinoblastoma. E a visão e aprendizado. Essa visão e aprendizado é uma matéria que dentro dela tem várias outras matérias e por isso eu coloquei uma das últimas que eu preciso estudar, porque eu vou precisar dedicar um tempo maior. Então, eu escolhi uma cor para cada matéria e eu coloco isso pregado no meu computador, porque todas as vezes que eu penso em desistir, eu penso que eu tô cansada, eu olho e falo, não posso, porque tem muita coisa ainda, eu não tô nem na metade. Então, assim, eu acredito que fique mais fácil, né? Dessas aqui que você tá vendo, algumas eu já terminei, por exemplo, como patologia da visão, acuidade visual infantil, fisioterapia na oculomotricidade. Eu já terminei essas matérias e já vou logo pregando aqui o certificado. Por quê? Porque nessa especialização, a cada módulo que você termina, módulo que você deveria fazer em 3 meses, eu consigo fazer em 1 mês. Termino, ganho meu certificado e prego aqui na parede. Porque também o fato de ter o certificado aqui, eu tá atendendo meu paciente, eu tô olhando através do computador, para essa imagem me estimula muito a não parar de estudar, porque eu quero muito completar essa parede aqui de certificados. Eu quero no mínimo uns 50 certificados nessa parede. Eu quero colocar do teto até embaixo. O limite é aqui, né? Eu coloco 3, 2 e 3, sempre assim. Eu tenho mais 3 para colocar, então eu vou colocar 2 aqui embaixo e 1 ali em cima para já completar um pouco mais, né? O meu intuito é que cada vez que eu me distancie mais a câmera, eu consiga focar melhor aqui, mesmo porque eu atendo o paciente com esse ângulo aqui, pega pouco da planta, pouco do papel de parede e mais dos certificados, tá? Então eu vou colar isso aqui no computador para vocês verem. Então, eu colo isso aqui no meu computador, né? Porque assim eu fico o tempo todo olhando, todas as vezes que eu quiser. Ou então, eu quero uma matéria que eu tenho dificuldade, que eu não sei como é que tá, eu vou e dou uma olhada lá. Aqui é a minha parede de canetinha, que eu vou escolhendo a matéria. Por exemplo, eu vou escolher lá, né, que eu mostrei pra vocês, cada matéria tem uma cor. Então, eu venho aqui, cato tudo que eu preciso. Por exemplo, é uma matéria que eu vou usar cor-de-rosa. Eu venho e cato tudo que eu tenho cor-de-rosa,
para poder fazer a matéria. Eu pego aqui, ou então eu pego aqui assim, e vou fazendo a combinação que eu quero para a matéria, ou em fichas, ó, que eu falei para vocês. Esse caderno de fichas, olha como ele é. Ele é uma folha bem pequenininha. Aqui não tem nada anotado porque as fichas estão para ali, as fichas que eu tô fazendo no momento. Então, ele é o resumo do resumo. Eu uso frente e uso o verso para fazer. Ele é o passo de número 5 do meu plano de estudo. Ele é o último passo. Quando eu venho pra cá, é porque eu já tô com a matéria toda em mente e eu pego, e quando eu tenho que sair pra algum lugar, eu só levo isso aqui. Por quê? Porque tudo tá aqui. Se eu olhar o que tem aqui, eu consigo lembrar de absolutamente tudo o que eu estudei, porque eu não levo todo aquele outro material. É algo que me ajuda surreal. Eu achava isso uma grande frescura, trabalhar com planner. Não conseguia me identificar, não conseguia seguir à risca o que o planner determina, mas o fato de todos os dias acordar, olhar o meu planner, qual é o planner que eu vou fazer? É o planner de trabalho? É o planner de estudo? Ou é o planner da casa? Eu tenho 3 tipos de planner diferentes, né? Dependendo do dia eu trabalho um planner. Então esse aqui é meu planner verde, é o meu planner de trabalho. Esse aqui é o meu planner cor-de-rosa, é o meu planner de estudo. E eu tenho um outro pequeno que são dos cuidados da casa. Gente, a nossa vida é muito atarefada e se a gente não tiver um planner ou uma agenda para se organizar, a gente simplesmente não consegue fluir. Ficou um vídeo bem longo, mas eu tentei esclarecer ao máximo para vocês, porque eu sei que hoje em dia a demanda feminina, né, a demanda das mulheres, nós almejamos muitas coisas e cada vez mais fica difícil conciliar tudo na agenda. Se você não estuda, ou se você faz só um curso, ou então você tem que cuidar de casa, a mesma coisa, você precisa ter um planejamento. E para ter planejamento, tem que ter esse investimento de uma agenda, ou então de um caderno, um lugar que você consiga se organizar, tá bom? Eu trouxe esse vídeo para que vocês que têm curiosidade de saber, né, como que funciona a minha rotina, aqui já tem um pouco da minha rotina, né? Então é isso, manas, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, manas. Tchau!